com a internet, muitas pessoas se expõem muito, não é verdade? E acabam ali postando mais do que deveriam nas redes sociais. Você sabe quais os perigos dessa exposição exagerada para a nossa vida? A gente recebe aqui o psicólogo Frank Alves, que vai esclarecer todas essas dúvidas. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, meninas. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Boa tarde, doutor. E seguindo essa linha de pensamento, essa característica de achar que as minhas coisas são melhores que as outras, aí, principalmente nas redes sociais, sempre tem isso? Na verdade, as redes sociais elas são um campo muito frutífero para esse tipo de comportamento fluir, onde a pessoa encontra um vasto meio de onde ela pode ser curtida, onde ela pode receber engajamento em tudo que ela faz e cada vez mais isso pode reforçar esse tipo de comportamento. Com a internet ficou mais difícil identificar a pessoa que é narcisista, daquela de que não, é porque eu uso para o meu trabalho, é porque na verdade eu tenho um objetivo maior, não é só aparecer. Isso ficou mais complicado? Ficou realmente muito mais complicado devido à virtualização de tudo, né, de todos os comportamentos. E é muito fácil hoje maquiar aquilo que é verdadeiro. Então, para você falsificar uma realidade, hoje com a internet fica tudo mais fácil. Então, realmente é mais difícil a identificação desse tipo de perfil, mas é possível identificar sim. E como identificar? Vamos dar uma dica para o pessoal de casa? Bom, para a própria pessoa ou para alguém da família dela, de repente, pode estar passando por isso? Existe um certo nível de gravidade no narcisismo. Num nível mais abrandado, a pessoa ela consegue ter uma capacidade de insight e de se enxergar, ainda que um pouco empobrecida, mas tem. Num nível mais extremo, o que a gente identifica nas redes sociais? Baixa tolerância a críticas, baixa tolerância a comentários negativos e geralmente quando a pessoa ela é refutada com argumentos verdadeiros, com argumentos válidos, ou então quando ela é criticada em algo que ela está se expondo e que as outras pessoas percebem, a pessoa que tem um narcisismo muito acentuado, ela busca envergonhar a pessoa que está criticando, busca humilhação, busca até outros subterfúgios para que ela sempre se saia por cima, porque ela nunca quer ser desmascarada. Agora, como a gente pode chegar para conversar com uma pessoa narcisista, doutor? Qual seria o primeiro passo? Porque a gente tem aí narcisista no ambiente de trabalho, ambiente familiar e alguns até mais delicados, né? Quando o relacionamento é, por exemplo, com o sogro, com a sogra, algum parentesco que não é aquela coisa de sangue, né? Mas sim de consideração. Como é que a gente pode chegar e conversar com essa pessoa? É difícil, porque ela não se identifica assim. Sim, realmente é muito difícil, porque, como eu já falei, ela tem uma baixa capacidade de reflexão sobre si mesma, que a gente chama de insight empobrecido. Então, pelo fato disso acontecer, dificilmente ela vai se enxergar, dificilmente ela vai se tocar, né? Como a gente fala. Geralmente uma pessoa narcisista, ela esconde uma carência muito grande, talvez na infância. Ela foi extremamente elogiada ou extremamente criticada, ou as duas coisas podem acontecer. Quando ela faz uma coisa que é boa ou não tão boa, ela é extremamente elogiada e colocada num pedestal e ela se acostuma com esse tipo de reforçamento e quando ela é criticada, ela é extremamente criticada. Quando ela faz alguma coisa errada, ela é extremamente criticada e ela escolhe a opção do elogio. Então, para evitar a todo custo críticas e qualquer tipo de intervenção que venha desmascarar quem realmente ela vai se proteger o tempo todo. É o que mais dificulta. Vai se defender? Sim, é uma defesa da pessoa, ela vai se defender, mesmo que inconscientemente, mas ela vai buscar sempre esse subterfúgio da defesa. Por isso que é difícil você chegar com uma pessoa narcisista e dizer, olha, você precisa de ajuda, ela vai fazer de tudo para reverter a situação, até fazendo com que você se sinta culpado. Isso acontece muito nos relacionamentos, por isso que é difícil você se relacionar com uma pessoa narcisista. Acontece muito de as pessoas iniciarem um relacionamento pela internet e se frustrarem depois.
pessoa começa aquele diálogo lá por texto ou por chamada de voz, e o narcisista ele sempre quer se mostrar mais belo, mais bonito, mais interessante, mais poderoso, e ele vai encantando, mais educado, ele vai encantando a mulher, ou então a mulher vai encantando o homem, apesar de que a prevalência do narcisismo é maior, né, de 50% a 75%, mas a prevalência é maior em homens. Ah, é mesmo? Sim, a prevalência é maior em homens. E aí ele vai encantando, a ponto de a pessoa se iludir. Quando ela inicia um relacionamento sério e passa a viver o dia a dia com essa pessoa que tem esse perfil narcisista, ela vai lidar com quem realmente é. A pessoa narcisista ela precisa ser adorada, ela precisa ser venerada, e isso se torna uma necessidade para ela. Se isso não acontecer no relacionamento, ela vai ser agressiva, ela vai fazer com que a outra pessoa se sinta culpada. Então, é difícil você chegar com a pessoa e dizer, você precisa de ajuda. Geralmente, a pessoa narcisista busca ajuda quando ela desenvolve sintomas de ansiedade e depressão decorrentes das frustrações que ela não soube lidar. Ela não tem regulação emocional para isso e não consegue lidar e acaba desenvolvendo comorbidades psicológicas, depressão, ansiedade. Em mulheres acontece muito de ela desenvolver anorexia. É bem comum. Agora, eu fiquei curiosa uma coisa. Em tempos em que a gente fala tanto, olha, você tem que desenvolver sua autoestima, para que você tenha uma boa autoestima, faça isso por você, essa questão toda. Como identificar? Quando é só questão da pessoa, eu já tive colegas de trabalho assim, que a autoestima delas é lá em cima, elas sempre têm um bom motivo para se sentir bonita, elas nunca acham que tem nenhum probleminha, coisa que na gente inculcaria, nelas não, elas levam de boa. Então, como identificar isso? Se a pessoa tem a autoestima muito elevada ou se ela é um narcisista? Ah, legal, muito bom. A linha é bem tênue entre a pessoa com uma elevada autoestima e uma pessoa com uma personalidade narcisista, né? A gente precisa primeiro verificar como é que são as relações interpessoais dessa pessoa. Ela consegue se dar bem no trabalho? Essa alegria, essa felicidade, essa satisfação com a vida prejudica as outras pessoas? Ela usa o subterfúgio da mentira, da culpa, para trazer insegurança para outras pessoas, para que ela tenha esse benefício. Se isso ocorre, então ela desenvolveu essa patologia, ela tem essa patologia. Mas se simplesmente esse alto astral é uma coisa tão positiva que acaba contagiando outras pessoas, então isso é muito bom. Isso é uma qualidade, né? Realmente aquela história daquela medida, né? Se está fazendo mal para você ou para alguém, você não está conseguindo conviver com isso ali, fazer todas as suas tarefas do dia a dia, é porque é um problema, né? Exato, exatamente. Agora, como é que a gente pode diferenciar esse sentimento que a gente conversou com a psiquiatra? Ela falou que a gente nasce com isso, né? E ao longo do tempo isso vai diminuindo, ou vai se adaptando e, enfim, vai realmente construindo a personalidade, o caráter da pessoa. Isso com uma criança. Qual seria o momento da gente dar uma freada nos elogios, da gente realmente fazer algo para que ela não se torne narcisista quando adulto? O narcisismo, ele, como a doutora Alessandra explicou, ele tem duas possibilidades, a possibilidade genética e a possibilidade ambiental. Existe uma predisposição genética, se existe hereditariedade, sei lá, um pai, uma mãe, um tio, um avô que já tenha algum tipo de patologia psicológica, pode gerar no neto ou no filho uma predisposição. O ambiente vai desencadear também. E aí é que entra a intervenção na infância. Como é que você vai trabalhar isso com a criança? Você vai validar as emoções da criança. A gente chama de validação toda aquela aprovação que é verdadeira. Um exemplo, a criança fez uma coisa que foi boa para ela e para os outros, a gente vai elogiar na medida certa, no contexto adequado. O que acontece muito é a falta de validação, que é justamente a falta do elogio no momento certo, na quantidade certa, e também a falta do interesse nas emoções da criança.
Às vezes eu digo a gente, nós pais ou mães ou pessoas que convivem com criança, a gente anula as emoções da criança quando, por exemplo, a criança está chorando e a gente diz, engole o choro. Não é, você é homem, homem não chora. Você está anulando a dor da criança. Ou então a criança caiu, se machucou e aí você diz, não, isso não foi nada, nem está doendo. Mas na verdade está doendo sim. Então quando você anula a emoção da criança, ela vai buscar outros subterfúgios para buscar essa atenção. Então, se a gente quer prevenir qualquer tipo de transtorno psicológico, principalmente os de personalidade, se a gente quer prevenir isso, a gente precisa validar. Doeu? Olha, eu reconheço, poxa, doeu, realmente doeu, vou dar um beijinho. E aí a criança se sente acolhida, ou então elogiada ou criticada, tudo depende do contexto, da intensidade correta. Doutor, obrigada pela sua participação. Eu estava ouvindo até uma coisa que eu vou dividir com vocês esse final de semana, para mudarem a palavra que a pessoa tem algum problema psicológico, psiquiatra ou alguma coisa assim, por uma pessoa que passou por um trauma, né? E hoje é uma reação a esse trauma. Tem uma palavrinha que eles estão usando que eu achei incrível, porque tira um pouco essa estirpa, esse preconceito com a pessoa que tem algum problema psicológico, né? Porque ela realmente tem que se tratar e na maioria das vezes ela está ali só expondo um problema que ela passou, né? Só um reflexo de algum trauma que ela passou em algum momento da vida dela. Muito obrigada, viu? Uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, tá?